Olá, seja bem-vindo à discussão de mais uma das tretas que movimentam a cultura brasileira contemporânea. O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu arquivar uma notícia-crime apresentada contra o youtuber Felipe Neto, que, em algumas das suas manifestações nas redes sociais, usou a expressão fogo nos genocidas. Nós sabemos que genocidas são aqueles que se responsabilizam por ação ou por omissão pela morte de milhares, talvez de centenas de milhares de pessoas ou até milhões. Os genocidas, segundo a história, em geral são governantes, são pessoas poderosas que de alguma forma dão causa à morte das pessoas ou permitem que estas pessoas morram. Pois bem, o Felipe Neto disse então a expressão fogo nos genocidas nas suas redes sociais, assim como alguns dizem frequentemente fogo nos racistas. E um deputado estadual de São Paulo, o deputado Matheus Coimbra, que é do PSL, entendeu que o youtuber estava fazendo era incitar a violência, era incitar o crime, o que no Brasil, pela legislação, também é crime. Então fez essa notícia ao Ministério Público, dizendo que, na opinião dele, aquilo era uma incitação ao crime. Um fato interessante dessa notícia-crime apresentada pelo deputado Matheus Coimbra é que ele parece, pelo menos nas entrelinhas, preocupado com aquelas pessoas apontadas como genocidas, com a possibilidade de elas receberem fogo no corpo, caso aquilo que Felipe Neto disse seja algo literal, seja algo específico que as pessoas possam vir a fazer depois de ouvir o youtuber conclamá-las pelas suas redes sociais. De fato, essa é uma questão interessante. Quem seriam os genocidas que o deputado está preocupado que sejam de fato agredidos? Essa é uma questão em aberto, mas é uma questão muito interessante. De qualquer modo, o que nos interessa aqui é essa expressão fogo nos genocidas. Será que Felipe Neto correu mesmo algum risco? Como é que o promotor de justiça lá do Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu que não havia incitação ao crime e apenas uma expressão, uma palavra de ordem que muita gente usa atualmente nos seus debates ideológicos, na internet, nas redes sociais e em outros ambientes fora dessas redes sociais. Duas questões estão envolvidas quando alguém interpreta o sentido das palavras de outra pessoa, assim como o promotor interpretou as palavras de Felipe Neto. A primeira questão é o nível de linguagem. Nós sabemos que há um nível literal ou denotativo, que é aquele que usamos ao dizer, por exemplo, que o chuchu é um vegetal saboroso na opinião de algumas pessoas. E há um nível que é conotativo, ou digamos metafórico, que é aquele que empregamos para dizer que uma casa agradável é um chuchu de casa, é um chuchu de residência. Esses dois níveis de significação se cruzam a outras questões interessantes, que é o modo de determinar o significado de uma palavra e os níveis que devem ser levados em conta para determinar esse significado. Quando eu digo alguma coisa, a interpretação do que eu digo pode levar em conta o texto que eu criei, seja um texto escrito, seja um texto falado. Mas é preciso, muitas vezes, que a interpretação exata do que eu quis dizer leve em conta também o contexto, isto é, a circunstância, o tempo e o lugar em que eu falei, aquilo que acontecia no momento em que eu falei. O que ocorre é que, quando nós temos expressões que são metafóricas, expressões que são algo como esse apartamento é um chuchu, nós, em geral, precisamos mais do contexto. Nós não podemos interpretar apenas com base no que foi dito, com base no que foi escrito. Precisaríamos levar em conta a situação em que a comunicação aconteceu. Pelo contrário, quando nós temos uma linguagem mais denotativa, aquela de dizer que o chuchu é um vegetal, em geral, nós precisamos menos do contexto. Basta o que está escrito, basta aquilo que foi dito. Toda a questão se resume nisso. O promotor entendeu que aquilo que Felipe Neto disse ao dizer fogo nos genocidas, como alguns dizem fogo nos racistas, era metafórico. Era uma metáfora, uma expressão que poderia significar algo como abaixo o genocídio, somos contra o genocídio, somos contra aqueles que são simpáticos ou praticantes do genocídio. Essa foi a interpretação que ele fez. Já o deputado, que apresentou contra o youtuber a notícia-crime no Ministério Público, entendeu que aquilo era, de fato, uma ameaça de atear fogo às pessoas. O que nós aprendemos com esse episódio do Felipe Neto é algo interessante. Nós aprendemos que cada situação de comunicação pede um tipo de linguagem. Se eu estou me comunicando de maneira formal, se eu busco comunicação de maneira formal, como por exemplo ao ler o manual de instruções do meu celular, ao ler uma receita de bolo, ao ler a bula de um medicamento, eu espero, e é razoável esperar, que ali se tenha empregado uma linguagem que é literal, que é denotativa. Mas se eu estou assistindo a uma peça de teatro, a um filme, se eu estou conversando com amigos, pode-se esperar um nível de linguagem conotativa ou de metáfora.
Tudo se resumiria, portanto, a nós termos o cuidado de usar da maneira certa cada nível de linguagem. Mas vamos imaginar o que aconteceria com Felipe Neto se, em vez de dizer fogo nos genocidas, ele tivesse dito abaixo os políticos que, eventualmente, adotam práticas que eu, Felipe Neto, considero como sendo práticas ruins para a população e que podem levá-la à morte. Seria de fato a mesma ideia, só que expressa com outras palavras. Seria a mesma ideia sem a metáfora, apenas com aquilo que é literal. O que deve ser questionado é: será que essa fala repercutiria tanto se ela tivesse sido expressa dessa maneira denotativa? Aquilo que nós falamos em geral, de uma forma mais técnica e mais específica e não metafórica, tende a repercutir menos. Aquilo que nós falamos de maneira muito metafórica tende a repercutir mais. O problema é que quando nós falamos metaforicamente, nós ganhamos o interesse da população, mas nós nos arriscamos a ser mal interpretados, a não ser que se leve em conta o contexto, a circunstância em que nós dissemos algo. Quando nós falamos de maneira mais literal, mais denotativa, nós corremos menos risco de ser mal interpretados, porque o texto em geral basta para que se decodifique, para que se perceba o que alguém quis dizer, por escrito ou em linguagem falada. Em compensação, isso é menos interessante. Esse, então, é o paradoxo da linguagem. Nós temos uma linguagem mais interessante e metafórica, mas aberta a possibilidades de mais do que uma interpretação. Temos uma linguagem mais técnica, mais específica, porém menos interessante. O bom comunicador, a boa comunicadora, é aquele que sabe que cada tipo de linguagem tem a sua hora certa e que cada xingamento, que cada protesto precisa ser feito, sobretudo quando nós estamos nas redes sociais, de um modo tal que não nos traga problemas, porque pode ser interpretado do modo como nós desejamos que seja interpretado. Eis aí, no caso do Felipe Neto, que é também o caso de muitas outras pessoas, a necessidade de nós usarmos bem os níveis de linguagem.